nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos continuando com as nossas meditações dominicais à luz da imitação de Cristo. Hoje vamos meditar a solenidade da Ascensão do Senhor. O Evangelho que nos acompanha é Mateus 28, capítulos 16 a 20. E a referência espiritual da imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 1, 3, 18, 19 e 25. Entre o envio e a presença. Os discípulos vão ao encontro de Jesus no monte. Alguns o adoram, outros ainda duvidam. A situação ainda é um pouco confusa na cabeça dos discípulos. A ascensão não elimina a fragilidade humana, mas a assume plenamente. Os discípulos contemplam Jesus que carrega as marcas da paixão. A fé pascal amadurece nesse espaço onde a adoração e a incerteza convivem. Não é à toa que os discípulos ficam espantados e ficam olhando para o alto. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que Deus não espera uma perfeição inicial, mas a abertura sincera de coração. No livro 1, capítulo 19, lemos que a prova revela a verdade do coração. E é nesse contexto real, ainda de sofrimento, marcado pelos limites, que Jesus se aproxima dos seus discípulos. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, são as palavras de Jesus. Aquele que envia é o Senhor da história. A missão não nasce da capacidade dos discípulos de entender os fatos, mas da autoridade de Cristo. Ele é a fonte de toda a missão. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 25, recorda que quanto mais o homem se conhece, mais aprende a colocar a sua dependência nas mãos de Deus. A missão começa nessa humildade, nessa condição de fragilidade, reconhecendo que não somos a origem e a fecundidade da missão, mas instrumentos dela. Ide, portanto, e fazei discípulos, são ainda as palavras do Senhor. E a ascensão não é o afastamento de Jesus dos seus discípulos, mas o envio dos discípulos em missão. Cristo sobe ao Pai e, ao mesmo tempo, confia a igreja ao mundo. A igreja tem esta missão, tem este dever, tem esta finalidade de ser a continuadora dos atos de Jesus na realidade do mundo. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 18, ensina: não sigas tuas próprias vontades, mas a vontade de Deus. Como é difícil abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para deixar que Deus seja o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa história. A missão exige um deslocamento, mas não é um deslocamento geográfico, físico. É um deslocamento de si mesmo, sair de nós mesmos para ir ao encontro e anunciar com a vida e com a palavra. Mas não se trata de um expandir ideais. Os discípulos não carregam um ideal, algo como uma ideologia que levam adiante. Eles levam consigo a mensagem do ressuscitado e a presença do próprio ressuscitado. Ensinai a observar tudo o que vos ordenei. O discipulado não se reduz ao anúncio inicial. É um caminho de formação, transformação contínua. Formação e transformação da pessoa humana. Existe uma mensagem e essa mensagem precisa ser anunciada. E à medida que esta mensagem é anunciada, ela conduz o homem à liberdade. Se nós trocamos a mensagem do Evangelho por ideologias ou por palavras humanas, nós subvertemos, nós invertemos, nós corrompemos aquilo que é a essência do Evangelho. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 3, afirma: a verdade fala interiormente ao coração que acolhe. Ensinar é ajudar o outro a escutar a voz interior, a arder, a transformar a sua vida pelo Evangelho e deixar que Cristo seja o critério.
Então a promessa que sustenta tudo é essa: eu estarei convosco todos os dias. É a palavra do Senhor. A ascensão não é ausência, não é abandono, ela é uma presença desse outro que é o Cristo. Cristo não está menos próximo, ele está mais profundamente presente pela ação do seu Espírito. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 1, recorda que pouco aproveita falar das coisas divinas se a vida não se conforma com elas. A presença de Cristo se torna visível na vida dos discípulos e de todos aqueles que o seguem. A ascensão nos coloca entre esses dois movimentos, olhar para o alto e caminhar sobre a terra. O coração é elevado, mas os pés permanecem no mundo. O coração é adorador, porque contempla o Senhor, mas os pés estão firmes no tempo, na caminhada e no testemunho do Evangelho. Quem se deixa enviar, descobre que nunca caminha sozinho e que mesmo invisível aos olhos, o Senhor permanece conduzindo cada passo à plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.